Ezequiel 47, a partir do versículo de número 1, diz assim, todos acharam, amém? Talvez a minha versão seja um pouco diferente da dos irmãos, mas o principal assunto é isso aqui, ó. Maravilha, né? Depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Grave bem essa parte aqui, irmão. Corriam as águas ao lado direito. Lembre-se, do lado direito corriam as águas. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Aqui, quando está falando 1000 côvados, você imagine mais ou menos 500 metros. Você já vai entrar na mensagem junto comigo. Você já vai imaginando você caminhando 500 metros de uma nascente de um rio. Porque o rio começou a descer pelo lado direito do altar. E ali começou a nascer o rio. O homem mediu 500 metros. E a água dava pelos tornozelos. Amém? Mediu mais 1000 metros. Lembre-se, mais 500 metros você aprofundou pelo rio. Mais 500 metros. Já deu 1 quilômetro. 1 quilômetro você andando pelas águas. E as águas agora te davam pelos tornozelos. Ou melhor, pelos joelhos. Amém? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Aí ele mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Olha bem, a água já está batendo aqui. Você caminhou 1,5 km adentro. Uma caminhada longa. Isso significa que você está perseverando. Você está conseguindo aprofundar. Amém, irmãos? Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. E ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar, em algumas versões está dizendo mar morto. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Até aqui, amém, irmãos? Eu, quando cheguei aqui na igreja, logo que eu sentei ali atrás, o pastor Silvio, ele já me trouxe uma garrafinha de água. Eu falei, glória a Deus. E aí eu tomei a minha água. O pastor Marcelo me chamou para vir no púlpito. E o nosso irmão Fábio vem e me traz mais uma garrafinha de água. São 2 garrafinhas de água. E quando eu estou me preparando para pregar, o irmão Tamil, eu esqueço, eu erro. Vem e me traz agora um copo de água. Água, água, água. A minha mensagem desde semana passada, quando eu me dediquei a estudar,
eu estava meditando e eu sabia que Deus tinha algo nesse capítulo de Ezequiel, porque eu, quando começo a meditar, eu medito muito em cima dele, daquilo que eu vou ministrar, e eu não procuro sair da direção daquilo que está falando. E eu li, reli, e quando você lê e relê, lê e relê, lê e relê, irmãos, é incrível. Eu acredito com o pastor Marcelo e com os irmãos que ministram a palavra do Senhor. A Bíblia é tão maravilhosa, tão linda, que às vezes você pode ficar semanas sem ler a Bíblia. Mas quando você abre o seu coração, e você abre a palavra para ler, ela fala de uma maneira tão especial na sua vida, no seu coração, que você, ao meditar nela, ela parece que ela está falando com você ao vivo. E você começa a imaginar aquilo que está sendo ministrado aqui para você. Você está lendo e parece que a sua mente viaja. E eu comecei a meditar e olha aqui, é conhecido esse capítulo de Ezequiel 47, que fala sobre as águas. Acredito que todos vocês conhecem. Todos vocês já leram. Que fala sobre as águas, que maravilha, que a gente deve entrar na água, a gente não deve ficar somente... Mas Deus fala com cada um de maneira diferente. De várias maneiras. Eu li isso aqui pela semana umas 5, 6 vezes, e todas as vezes que eu li, falava diferente daquilo que eu tinha lido no começo da semana. Quando eu passei para a terça, já era uma outra coisa. Quando eu passei para a quarta, já tinha uma outra história sendo desenrolada. E eu disse assim, o que é isso? E quando eu li novamente esse capítulo de Ezequiel 47, aí veio na minha mente, no meu coração, você está vendo que Jesus Cristo está no meio dessas palavras que você está lendo agora? Você está vendo que Ezequiel, sem conhecer a situação, ele está fazendo menção de Jesus Cristo lá no Novo Testamento? Por que eu falei para os irmãos, lembre-se, quando a água sai do altar, passa pelo lado direito. Pelo lado direito. Lá no Novo Testamento, para nós entender melhor, quem que é a fonte das águas? Quem que é o rio da vida? Quem que faz jorrar águas vivas na pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você ler lá em João, capítulo número 4, você vai ver quando ele se encontra com aquela mulher samaritana. Você vê como já vem na cabeça? Você vê como é fantástico quando você começa a ler a Bíblia, por mais que você leia a palavra de Deus sem ter compromisso nenhum, você simplesmente lê, passa meses, você esquece daquilo que você leu. Mas quando vem uma palavra como esta, que você lê sobre as águas, automaticamente ela te mostra algo lá na frente que você já meditou. E ela interliga uma com a outra, fazendo o quê? Trazendo o central da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, desde o Velho Testamento, desde o começo até o final dela, Jesus Cristo está inserido em cada palavra ali. Em cada versículo, em cada história, em cada momento, Jesus Cristo está ali. João, ele vai nos dizer que, se fôssemos para contar toda a história de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez, não se caberia livros neste mundo para contar tudo aquilo que ele realizou. E você sabe por quê? Porque Jesus Cristo é antes da fundação do mundo. João vai falar que ele é o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, pela sua palavra. O Verbo era a vida, o Verbo era Deus, o Verbo, a palavra, tudo que nós falamos aqui, tudo que nós soltamos aqui, ela tem vida, ela procura o seu alvo para realizar, ela procura o seu objetivo para se concretizar, para que transforme a sua vida. É por isso que a igreja de Cristo, ela é abençoadora. Ela é levantada para quebrar grilhões, ela é levantada para destruir armadilhas diabólicas, ela é levantada para levar o nome de Deus à frente das maiores dificuldades. E quando você começa a meditar,
E uma das coisas que eu acho mais interessante é que quando Deus fez o nosso corpo, para quem estudou na época de escola sabe que o nosso corpo ele é formado por quase 90% de água. Aí você fala assim, mas cadê essa água? Mas o seu corpo é formado por praticamente 90% de água. 90% de água que podem jorrar como fontes de água viva. Da mesma maneira que Jesus teve encontro com aquela samaritana no poço, que muitas vezes na nossa vida a gente se encontra em situações difíceis, desertos da vida, problemas que a gente acumula, são problemas que trazem no dia a dia, e às vezes a gente se enfia no deserto por nós mesmos, e a gente começa a ter muitas dificuldades, você começa a ter sede da palavra, você não encontra mais para onde que é, porque no deserto você não sabe para onde que você anda, você está perdido. E a sua única solução é você abrir a sua boca e clamar a Deus. Porque você não tem homem nenhum para buscar. Você não tem mais recurso nenhum. Você não tem na frente, você não tem atrás, você não tem do seu lado esquerdo, você não tem do seu lado direito, você não tem assim. Você só vai ter uma única oportunidade de olhar para cima e clamar pela misericórdia de Deus. É por isso que Deus, às vezes, nos manda para o deserto. Porque a gente busca auxílio de tudo quanto é lugar. E deixamos Deus sempre por último. Às vezes vão procurar a igreja, o pastor, às vezes vão procurar o irmão, vão procurar, mas a gente nunca, mas será que Deus, mas Deus não vai me ouvir, Deus não vai escutar, eu sou falho, eu sou pecador, eu não tenho mais jeito, Deus não... Irmão, se Deus falasse tudo isso que você está falando, você não estava dentro da igreja. Você não estava nem falando essas palavras. Porque quando a gente fala essas palavras, a gente solta essas palavras para fora, é que a gente está buscando um jeito, uma maneira de a gente não se humilhar perante Deus, porque seria mais fácil a gente abrir a nossa boca e, Deus, eu reconheço, eu errei mesmo, Deus, mas eu preciso do Senhor. E às vezes a gente dá volta, você se afasta, você se desanima, e você não consegue expor aquilo que você... Porque você acha que Deus não vai ouvir. Ou Deus vai demorar, porque eu estou precisando de uma situação agora, é nesse momento. Mas quando você estava bem, e Deus estava falando pela palavra, dizendo que você precisa mudar a sua vida, e você fala assim, não, eu ainda estou bem, eu não preciso agora, eu preciso... mais para frente, e vai deixando e vai enrolando. E aí a situação se agrava, aí você procura o pastor, e às vezes o pastor não consegue entender a sua situação, porque você não consegue abrir seu coração de vez, por vergonha. E o seu recurso, irmão, quer queira, quer não, por mais que você ache que Deus não vai te perdoar, e eu quero te trazer essa palavra aqui, uma palavra de esperança para a sua vida, que enquanto você estiver respirando neste lugar, enquanto você puder respirar e dizer alguma coisa, nem que seja na sua mente, Deus ouve o seu coração. Nem a sua palavra que sai pela sua boca você não consegue dizer, mas na sua mente, que ela não para, ela funciona 24 horas por dia. A sua mente processa tantas coisas ao mesmo tempo, que está fechado agora, você está calado agora. Você está ouvindo, mas está pensando muitas outras coisas ao mesmo tempo. Porque a nossa mente é assim. E a gente precisa, às vezes você está ouvindo, surge do nada, coisas na sua mente. Às vezes são coisas para te distrair, mas às vezes são coisas para te edificar através da palavra que está sendo ministrada. E eu te dou um conselho, eu tenho esse costume. Sempre que surge alguma coisa no meio de uma ministração, eu tenho 2 canetas. Uma para escrever e outra para grifar. Porque a nossa mente é traiçoeira. Naquele momento que você fala, que bela palavra. Não, Deus falou isso agora. Depois eu anoto. Irmão, você não vai se lembrar. A palavra diz que ela é para ser escrita nas tábuas do nosso coração. Escreva. Medite. Tenha um pedaço de papel. O que eu falo nas tábuas do seu coração? É você decorar. Você anota e decora. Vai todo dia. Daqui a um dia você não precisa nem olhar, mas você sabe onde está.
ela já é automática no seu coração. E isso é uma ferramenta de guerra para enfrentar dificuldades que você vai enfrentar no dia a dia. Palavras que vai vir na sua mente, olha, isso aí eu falo de experiência. Palavras que vai vir na sua mente em momentos que você está passando por dificuldades. E a Bíblia vai te trazer, o Espírito Santo vai te conduzir naquela palavra que você marcou uns 2, 3 anos atrás. Aquela palavra, talvez você vai falar assim, por que veio essa... Quantas vezes você já reparou nisso? Quantas vezes já veio uma palavra na sua cabeça, mas por que veio esse versículo agora na minha cabeça? Se você parar e respirar, você vai ver que a sua situação do dia a dia está relacionada com aquilo. E Deus está te dando um escudo para você se defender e você prosseguir. Você conhece de cor aquele Salmo número 40, não conhece? Esperei com paciência no Senhor. Eu, quando era bem jovem, eu ouvia muito esse salmo. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Tem uns que vai para o Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor. Aí tem outros que eu não vou falar, porque senão vai dizer que todo mundo aqui se arrependeu também. Mas não. Nenhuma palavra, até aqueles versículos que o filho do nosso pastor leu aqui, uma criança quando fala a palavra de Deus, é palavra solta, e você ouve, mas foi uma criança que falou, irmão, a palavra de Deus pode ser falada até por uma mula, mas ela vai te trazer livramento. Ela vai te trazer livramento. Ela vai te tirar de um caminho de destruição. E às vezes a gente não entende o que Deus está falando pela sua palavra. Quando a gente lê Ezequiel falando assim, mas por que eu... Vocês lembram que eu falei que vocês fizeram um percurso de 1,5 km? Andando, entrando pelo rio? Indo pelo caminho. O rio é um caminho. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele está... Eu fico maravilhado, porque você vai ouvindo a palavra, e é tão incrível que Deus vai falando que eu estou dentro da história aqui, irmão, e eu estou tentando fazer com que vocês entendam aquilo que Deus está falando comigo. Eu queria ter aquela técnica de pastor, sabe? Aquele jeito de fazer com que as pessoas assim ficassem vibradas e entrassem na história. Porque eles têm um jeito assim de, né? Parece que ele pega a sua cabeça assim e te guia por todos os, né? Eu acho incrível isso. Mas não tenho isso. Então vocês têm que tentar me compreender. Amém, irmãos? A gente caminha por 1,5 km, isso quer dizer uma distância grande, irmãos. A nossa caminhada com Cristo é longa. Ela é longa. Até o dia que Ele disser basta. Vinde benditos de meu Pai. Hoje nós temos a ceia, mas nós estaremos numa ceia maravilhosa, tão linda, tão tremenda, que tudo aquilo que você está enfrentando hoje, e eu vou dizer assim, irmãos, são coisas pequenas, que a gente transforma em gigante. Nós transformamos os nossos pequenos problemas em gigantes, porque a gente vai aumentando esses problemas, a gente vai fazendo uma montanha nesses probleminhas, e eles vão crescendo, e a gente parece que está gostando que esses probleminhas cresçam. Porque eu não sei se é uma maneira de a gente chamar a atenção de Deus, irmãos, mas não é assim. A única coisa que Deus pede de nós é que a gente seja fiel. Que a gente seja obediente, ouvinte da palavra.
da maneira com que a palavra é ministrada, e a gente possa armazenar tudo isso, para que você possa, quando sair por essa porta aqui dessa igreja, você possa ir para a sua casa feliz, contente, e dizendo que fui abastecido mais uma vez, para que eu possa vencer as lutas de amanhã. Porque as lutas de 10 minutos para trás aqui agora já foi, acabou. Já não tem mais. Os seus problemas é 10 segundos para frente. 5 segundos para frente. Quando você sair daqui, ou você agora está pensando nos seus problemas que estão te acarretando lá fora. Ai, como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou sair daquilo? Como é que eu vou prover isso? Espera, descansa em Deus. Relaxa a sua cabeça. Coloca nas mãos de Deus. É difícil de colocar nas mãos de Deus? É difícil. Porque a gente quer que se resolva de imediato. Essa é a palavra. Você tem um problema, você quer que seja resolvido agora. É igual um comprimido para dor de cabeça. E nem isso resolve na hora. Às vezes, eu tenho dor de cabeça e eu mastigo o comprimido para ver se ele vem o efeito mais rápido. Porque até ele se dissolver dentro do estômago aqui e virar naquele líquido, e depois passar pela corrente sanguínea e até o coração ser bombado para transformar em outras vitaminas para poder combater tudo aquilo que está na minha cabeça, demora. E às vezes é mais fácil eu fechar os olhos e respirar bem devagarzinho para não sentir a pulsação da veia na cabeça, porque incomoda. E às vezes você mastiga o remédio, não sei se eu já fiz várias vezes, mastiga o remédio para ver se... Mas aí Deus olha para nós e fala assim: clamai a mim. Eu acho tão linda, não pelo que ele passou, mas pelo que ele transmitiu, o profeta Jeremias. Ele clamava dia e noite. Ele clamava dia e noite diante de Deus, pelo seu povo que era rebelde. Outro profeta que me chama muita atenção é Ezequiel. Ezequiel foi um dos poucos profetas que tinha que viver primeiro, para depois transmitir ao povo. Quantos aqui conhecem a história de Ezequiel? Já leu pelo menos o capítulo de Ezequiel? Eu te convido a ler. Você vai ver que Ezequiel teve que enfrentar os problemas para depois transmitir ao povo. Ele teve que viver o que Deus falava para ele. Aquilo ali é viver na carne. Aquilo é um profeta de verdade, que eu falo assim, que teve que viver no real, para poder transmitir a palavra de Deus. Hoje a gente vê muita gente pregando, mas nem tendo condições de viver, nem pelo menos os primeiros três palavras do versículo que falou. E eu tenho um fascínio por esses 3 profetas, que é Jeremias, Daniel, Ezequiel, e Oséias entra. Quem conhece a história de Oséias também sabe as dificuldades que ele enfrentou para transmitir a palavra de Deus. E hoje a gente vê pessoas transmitindo a palavra de Deus por tantas coisas. Às vezes deixa de transmitir a palavra de Deus porque não recebeu um cachezinho. E mata o povo de fome, porque não quer transmitir a palavra de Deus, porque não recebe. E eu louvo a Deus pela igreja que está aqui no Japão, porque não é uma igreja que é materialista. Não são pastores que vivem atrás de dinheiro. São pastores que têm preocupação com a vida das ovelhas.
Eu posso falar isso, irmão. Muitos aqui não sabem, mas eu cuido da parte das finanças da igreja. Eu posso falar isso. Eu conheço os pastores, eu sei como é que é a vida deles. Eles não correm atrás de fortuna, de dinheiro. O que eles correm pelo seu tempo é de conseguir aumentar o número de almas na igreja. Para que quando chegar aquele dia, eles não tenham que entrar diante de Deus de mãos vazias, de caderno em branco, de ovelhas que se perderam. Algumas se rebelaram. Mas se rebelaram porque só correm atrás de coisas materiais. Mas o pastor, ele cuida, ele corre atrás de ovelhas. Por isso, não querendo puxar a sardinha, mas sempre ore pela vida do seu pastor. Ah, o pastor é chato, o pastor é isso, o pastor é aquilo. É melhor ser chato, mas compromissado com a palavra de Deus, do que aquele com pãozinho doce, que só quer saber da sua lã, que só quer saber da sua comidinha na sua casa. Ah, irmão, eu vim aqui fazer uma oração para você. Ah, na hora do almoço? Ah, que bênção. Mas não se preocupa não, irmão, eu só vim orar por você aqui. Mas se você insistir uma vez só, a gente fica. É engraçado às vezes, mas é o que acontece. Nossa, irmão, eu vou falar para você, tem história que é terrível. E não fugindo aqui, né? A gente passa por esse caminho de águas. E eu vou falar para os irmãos, não se contente somente com o tornozelo. Você já ouviu essa história várias vezes, você vai ouvir de novo. Não se contente em entrar no rio simplesmente e dar uma molhadinha no tornozelo. Quem aqui já entrou em água fria? Eu tenho medo de água, irmão. Não. Aqui no Japão, então, é terrível. Nunca vi água para ser tão frio igual aqui. Quando eu vou no rio com meus filhos, ou eu pulo de vez, ou eu demoro 20, 30 minutos para tentar entrar. E eu faço como está escrito aqui. Eu molho o tornozelo, dou uma molhadinha no pulso para ver se esquenta um pouco mais o sangue. Dou uma molhadinha aqui, coloco o pé de novo dentro d'água, está frio, acelera o coração, te dá um arrepio. No meu caso, me dá falta de ar. O coração acelera demais, parece que vai, sabe? Então eu tenho que pular de vez. Só que como a água é muito gelada, eu não consigo pular de vez. Mas o que Deus está dizendo para nós hoje? É uma história, a história é minha, mas a gente não tem que ter medo. Você pode começar por essas etapas, mas você precisa chegar no momento em que você não vai alcançar mais altura. As etapas da nossa caminhada, a gente vai molhando os tornozelos, vai entrando, vai molhando os joelhos, vai entrando, a água vai subindo. Por que eu estou falando isso, irmão? Jesus, ele não quer nem pedacinho e nem 80%. Ele quer que você mergulhe de cabeça. Que você se entregue por inteiro na presença de Deus. Você precisa se mergulhar. Você precisa entrar de cabeça. Você precisa fazer com que a água cubra você por todo. É por isso que a gente, quando é batizado, lembra quando a gente é batizado? Eles imergem a gente até lá embaixo e traz a gente de volta, irmão. Porque você tem que estar submerso. Você precisa estar envolto por essa presença de Deus, que às vezes nos leva por caminhos que a gente não entende, mas que é um caminho de vitória, é um caminho que vai te trazer vida, um caminho que vai te trazer esperança, um caminho que vai te trazer vitória na sua caminhada. Quando eu meditava sobre isso aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, a gente mergulha, vai caminhando. Só que eu nunca parei para perceber que é um caminho longo que a gente percorre. Às vezes a gente não consegue, a gente vai de pouquinho, uns demoram mais, outros já vão de cabeça. Já viu que tem alguns que já são pabuf.
E o camarada já levanta lá e, ó, outros já são mais lentos, mas está no mesmo caminho. Está no mesmo lugar. Vai demorar um pouquinho mais. Mas ele vai te trazer de volta para a margem, para te mostrar o que acontece depois. É por isso que ele diz para o profeta, nossa, eu estou com um problema de português hoje. É por isso que ele fala para o profeta, viste, ó filho do homem, entendeste? Ele explicando para Ezequiel, falando sobre Jesus Cristo lá na frente. O que Jesus Cristo ia representar na nossa vida, hoje para nós aqui. Naquele tempo que João escreve-se sobre a samaritana, ele vem falando desde o começo as águas purificadoras, águas que purificam, águas que transformam, água que dão vida, água que limpa. Por que o nosso corpo tem 90% de água? Porque ele circula dentro de nós e vai limpando tudo aquilo que é impuro. O sangue vai gerando novas proteínas, nossa, se você pegar para isso, meu irmão, você vai ficar louco, você vai falar, meu Deus do céu, eu queria ser 100% água. Porque é isso que Jesus Cristo, irmão, Por isso que você, quando você pega a Bíblia, você começa a ler, você às vezes, eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. É poder a gente ter essa chance de poder abrir a Bíblia e você ver que ela pode falar com você, e ela pode te ensinar, e ela pode te instruir, ela pode te dar força, ela pode te dar visão de coisas que ninguém está vendo, ninguém está imaginando. E eu vou te dizer uma coisa para vocês, não se sinta desprezado, irmãos, não se sinta um Zé Ninguém, se sinta alguém especial, que Deus colocou sentado nessas cadeiras aqui, para que você tenha a chance de absorver uma palavra que é viva, que às vezes a gente não dá importância nenhuma, porque é um simples papel, mas não é um simples papel, é a palavra de Deus sendo manifestada a nós, cristãos. Irmãos, quantos milhões de pessoas existem aqui fora? Quantos milhões de pessoas que você conhece, que você já tentou falar da palavra de Deus, mas não te dão a mínima? Vão falar para você que não tem tempo de ir para a igreja, não tem, agora não tenho tempo, eu tenho isso para fazer, eu estou corrido com a minha família, eu tenho que passar, que hoje está uma moda, né? Depois que entrou essa pandemia, parece que todo mundo tem uma desculpa para não vir para a igreja mais. Não, agora eu tenho que ficar mais tempo com a minha... Na pandemia você está ficando aonde então? Para mim, eu acho que você está em casa, né? E às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo, não consegui ler. Não é que não conseguiu, irmão, é que você não quis mesmo. Vamos saber se a gente não quer, às vezes, a gente não quer. Hoje eu não vou ler, mas espera aí, eu vou lembrar de um versículo que, lembrei desse versículo, já está bom, não precisa nem ler a Bíblia. A Bíblia é como o seu alimento diário. Às vezes você fica 2, 3 dias sem comer, você começa a ficar fraco. Você começa a ficar fraco. E eu falo fraco, você começa a deixar de ler. Logo em seguida que você deixa de ler, você começa a parar de orar. Quando você deixa de ler e começa a parar de orar, você começa a ficar mais carnal do que espiritual. Quando você para de ler, de orar, e começa a ficar mais carnal, você já não tem mais desejo de estar na igreja. E quando você já não tem mais desejo de estar na igreja, quando você menos perceber, você está afundado num lamaçal de pecado. A frieza espiritual, ela é igual uma panela de pressão. Ela se esfria devagar quando você apaga o fogo.
Ela está naquele movimento. Você desliga o fogo e ela começa. E às vezes você vai lá e puxa o pininho ainda. E quando você menos espera, está frio. Irmão, o retorno é tão triste. É tão triste, é tão demorado, que às vezes a gente pede para Deus e fala assim: dessa vez eu não consigo voltar mais não. Mas aí Deus escuta essa palavra: eu não consigo voltar mais não. Deus, será que eu ainda tenho chance? Será que Deus ainda vai me querer? E eu tenho uma boa notícia para você. Deus está com a mão estendida faz muito tempo. A gente aqui não percebeu, desde o momento que a gente caiu, Deus estendeu a mão para colocar você de pé. Mas a gente, quando cai, a gente não quer olhar para cima. A gente quer ficando olhando para baixo, contando as nossas misérias, as nossas fraquezas, os nossos erros. E Deus está assim, ó. E você não quer olhar para cima, porque você disse que errou, falhou, não quer, não vai ter mais jeito. E Deus está assim. Mas Deus não está falando nada. Deus simplesmente está estendendo a mão, esperando que você olhe para que Ele puxe e diga: vamos continuar esta caminhada. Deus está no caminho conosco, irmãos. Ele não colocou você no caminho sozinho. A Bíblia fala no Velho Testamento que quando Deus tirou o povo do Egito, Ele colocou uma coluna de nuvem atrás, uma coluna de fogo na frente, irmãos. Para proteger contra o mal, proteger contra a escuridão. Para que você tenha defesa atrás, iluminação na frente. Para você caminhar com segurança. E às vezes a gente quer olhar para trás e ficar lamentando, né? Ai, lá onde eu estava tão bom, lá onde eu estava tão bom, estava tão bom. E Deus quer te levar por coisas novas, caminho novo. Terra de prosperidade, terra de... Ai, irmão. Quantos conhecem a história de Jó? Jó, antes de dizer para Deus, antes eu só ouvia falar, agora os meus olhos te contemplam. Lá no capítulo número 14 ele vai dizer, a partir do versículo número 7, que o homem não tem esperança nenhuma, mas ainda há esperança para a árvore, que quando é cortada, ao cheiro das águas ela ainda vai vir. Ele está dizendo que a árvore tem mais esperança do que o homem. Leia o capítulo 14, a partir do versículo 1, ele vai falar assim: o homem, seca-se a erva, morre-se acabou, cortou, acabou, mas para a árvore há esperança. E às vezes a gente usa somente esses versículos da árvore, a esperança para a árvore cortada, como tratando de nós, mas ali não está falando disso. Jó está falando o homem, cortou-se a vida dele, acabou, não tem mais jeito, não tem mais volta, mas a árvore quando for cortada, ainda há esperança para ela, que mesmo que cortada, ao cheiro das águas, ela ainda brotará. Não é que ele está errado, ele não conhecia, como ele falava assim, eu conhecia de ouvir, você viu a diferença? Eu conhecia de ouvir, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Quando ele teve um encontro, que Deus fez todas aquelas coisas acontecerem, Deus falou, explicou para ele onde você estava, quando eu fiz isso, onde você estava quando eu formei isso aqui, onde você estava, aonde? Você sabe como é que eu formei o osso dentro do ventre? Você sabe como eu fiz isso? Começa a dar um nó na cabeça de Jó, e Jó fica, e ele começa a entender, que Deus falando com ele ali, Deus dando aula de tudo, de ciência, de história, de geografia, dando de tudo que tem aí, que eu já nem lembro mais. Mas tem aí, Deus ensinando Jó, para ele chegar lá no final assim, olha, eu ouvia falar, eu te conhecia somente de falar, mas agora os meus olhos estão contemplando tudo.
E a gente às vezes quer entrar nesse caminho de Jó, falando que para o homem não tem mais esperança. Mas para o homem tem esperança. Para você tem esperança. Para mim tem esperança. Não tem mais esperança quando eu descer 7 palmos para baixo da terra. Aí não vai ter mais. Aí vai ser só juízo. Se a gente não tivesse arrependido. Mas se a nossa vida tiver uma vida de arrependimento, de gratidão, de temor a Deus, mesmo sendo falho, pecador, mas a gente tem arrependimento, irmão, tem que ter arrependimento, irmão. Não adianta a gente estar só na igreja ouvindo, e o nosso coração não ter arrependimento. Não adianta você abrir a Bíblia e ficar lendo, e glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, que culto abençoado, e volta para casa fazendo as mesmas porcarias que estava quando. Não adianta. Isso aí é tentar colocar semente em concreto. Não vai dar certo. Vai bater e vai cair em outro lugar. E quando Jó ele entende essas palavras que Deus fala para ele, e leva por aquele caminho que, ainda assim, para o homem que ainda respira, e que se Deus encontrar arrependimento dentro do seu coração, irmão, você está num lugar tão lindo, tão especial, que você sentiria prazer quando você abrisse aquela porta ali, entrasse, sentasse no seu lugar e dissesse assim: Deus, que maravilha. Você precisa colocar no seu coração uma coisa: eu venho para a igreja, não para ficar olhando as pessoas que estão dentro dela, mas eu venho para a igreja na expectativa do que Deus vai fazer algo ali dentro. Você precisa entrar por essas portas aqui, sentar nessa cadeira e falar assim: hoje o que Deus vai fazer? Meu Deus do céu, eu estou... Às vezes Deus não vai falar na palavra. Deus vai falar numa canção. Às vezes Deus não vai falar numa canção. Deus vai falar num aperto de mão. Às vezes Deus não vai falar num aperto de mão, mas Deus vai falar através de um sorriso, de um rosto, de alguém que estava precisando ouvir. Às vezes você está sentada cabisbaixa, esperando um abraço, para que você possa se sentir seguro de saber que Deus está te guardando. E eu sei que aqui dentro tem pessoas que estão precisando de um abraço, de se sentir seguro de que não está sozinho nesse mundo. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que estão precisando de um sorriso, para que a sua vida não seja tão amarga, mas que o sorriso dessa pessoa transmita paz e alegria para você, de você olhar para a pessoa e dizer: se ela pode, eu também posso. E aí é onde Deus age. Deus age na sua vida. Às vezes você não sabe pregar, às vezes você não sabe cantar, mas você sabe abraçar, você sabe transmitir um sorriso. Não precisa ser obreiro, precisa ser alguém disposto a ser usado por Deus. Não dependa de pastor. Nós somos um corpo, irmão. Às vezes a gente não dá importância para um dedinho. Eu aprendi
a importância para esse dedinho aqui. Porque eu quase perdi esse dedo 2 vezes, irmão. Eu rasguei ele uma vez em cima e rasguei ele uma vez embaixo. Ele ficou pendurado só no couro. E eu fiz questão de tirar foto. Eu sou doido. Eu fiz questão de tirar foto do meu dedo rasgado, para me ter uma lembrança de saber que... Hoje eu só vejo as cicatrizes. Aqui, está defeituoso. Mas eu sei o que aconteceu aqui. Mas quando eu olho pela foto, eu falo... E às vezes a gente não dá importância para o dedinho. Mas eu não conseguia fazer nada com essa mão. Porque doía tanto. E eu tentava pegar assim, eu sentia dor no dedinho. E tudo que está no nosso corpo é de importância tremenda. Experimenta arrancar, as mulheres, principalmente que gostam, né, de ficar arrancando os cílios. Arranca tudo para ver. Não, eu não fiz isso. Parece que está entrando em enxame de abelha, né? Areia, para tudo quanto é. Parece que quando você... É pó, E isso aqui protege, né? Protege os nossos olhos de tanta coisa que a gente nem sabe. E a gente fala assim, nossa, para que esse negócio compridão aqui assim, às vezes, né? Tem mulher ainda que gosta de entortar para cima, né? Mas ele protege os seus olhos. E às vezes a gente não dá importância para essas coisas. E a igreja é exatamente como isso, irmão. Você às vezes que nunca subiu aqui em cima para dizer uma palavra, mas a oração que você fez por alguém aí atrás, aí que você lembrou de alguém, fez um efeito tremendo na vida dela, que ela nem sabe que foi você que orou por ela. Você sabe por quê? Porque quem sonda os nossos corações não é ela, é Deus que sonda os nossos corações. Desde o momento que você saiu da sua casa para vir para cá e você falou no seu coração, lá no seu coração, meu Deus do céu, eu estou passando por isso. Mas não tenho condições de falar com ninguém, Senhor. Quem vai poder me ajudar, meu Deus? E aí Deus faz o quê? Levanta uma irmã, ela ora e fala assim, meu Deus, por que eu estou orando para essa irmã? Mas eu nem tenho muita intimidade com ela, mas Deus abençoa a vida dela, ela deve estar passando por algum problema. Aí Deus levanta outra pessoa que tem conhecimento com ela, ela vai lá e abraça a pessoa e diz assim, Deus é contigo, minha filha. Deus está olhando o seu coração, está contemplando as suas lágrimas. Deus contempla as suas lágrimas, irmã. Sobre a sua casa. Sobre a sua casa. Vai reinar a paz, a felicidade. Seu filho vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Você é esposo dela? Deus fortalece a sua vida de casado, sua esposa, você, seu filho, sua família. Seu lugar de adorar é aqui. Seu lugar para adorar a Deus é aqui. Aqui Deus fala com você. Aqui Deus enche o seu coração de alegria, de paz, de tranquilidade, de confiança. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a dizer, Deus, eu dependo do Senhor. E Deus vai mudar o seu caminho, a sua história. Deus vai mudar. Você às vezes vai dizer, mas eu já não tenho nem condições. Deus faz o impossível acontecer. E eu vou falar para você, guarde bem essa palavra que eu falei para você. Deus vai fazer acontecer. Não sei o que vocês têm de propósito, mas Deus vai quebrar muitas cadeias, vai destruir muitas armadilhas,
mas a sua casa será uma casa de bênção. Casa de bênção. E vou te dizer mais, para todos nós que estamos aqui. Jesus Cristo, Ele começou o seu ministério anunciando o reino de Deus. E já para terminar. Ele começou o seu ministério anunciando o reino de Deus. E Ele dizia, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Arrependa. Arrependa dos seus erros, dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Sabe por que isso? Porque Ele está preparando a nossa vida. Ele está nos alertando, o reino está chegando, vocês precisam se consertar. Já está à porta. Eu estou dando a chance de vocês mudarem a sua vida. Eu estou dando a chance de vocês entrarem por um caminho novo, um caminho, não tem nem como explicar. Mas é um caminho que vai nos levar para o céu. Jesus Cristo, quando ele estava sendo assunto aos céus, e ele estava com seus discípulos ali antes de ele subir, lá em Mateus capítulo 28, finalzinho, é o que a gente mais gosta de ouvir. Jesus Cristo, ele diz assim, ide por todo lado, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele diz assim, e depois de tudo isso, eu vou estar com vocês até a consumação do século. Ele subiu, mas o seu Espírito ficou. Ele enviou o Consolador para nós. Ele enviou o Espírito Santo para nos consolar todos os dias. Por isso que ele diz, olha, presta bem atenção no que ele está dizendo. Eu estarei com vocês até a consumação do século. Agora uma notícia boa para vocês, para nós, para mim. Depois que o século se consumar, todas as coisas acontecerem, Ele não vai estar mais conosco aqui. Somos nós que estaremos com Ele lá. Você viu o que ele fala em Mateus? Vocês estão aqui na terra. Vocês estão aqui, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por problemas, dificuldades, mas eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando o século se findar, tudo acontecer, tudo aquilo que tiver que se cumprir, acontecer, aí somos nós que vamos estar com Ele pelo resto da eternidade. Se coloque de pé.